a parábola do filho pródigo. Vamos extrair alguns ensinos para as nossas vidas desta revelação da palavra do Senhor, a partir do versículo 11, que nos diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, um anel na mão, e sandália dos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Louvado seja o nome do Senhor por essa leitura, por essa porção bíblica. E nós queremos extrair daqui, nós queremos falar de algumas coisas que nós aprendemos com este texto. São várias coisas que nós podemos aprender, muitos ensinos, instruções, mas nós queremos destacar aqui alguns, a começar aqui por essa realidade que nós estamos lendo, é uma parábola contada por Jesus, e Jesus conta essa parábola deste pai que tinha 2 filhos, e o mais moço deles, o mais jovem, pediu a herança, e disse: Pai, quero que o Senhor me dê a parte da herança que me cabe, porque eu quero sair de casa, E o filho pródigo, todos nós conhecemos muito bem esta parábola. Se não a parábola mais conhecida, mas uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. E o filho pródigo, ele revela uma realidade que é pertinente, que é concernente a cada um de nós, a cada um dos seres humanos. A palavra pródigo significa gastador, esbanjador. Então, o filho pródigo revela a realidade da natureza caída dos seres humanos. Como assim, pastor? Porque assim como o filho pródigo desejou sair de casa, assim como ele desejou abandonar o pai, sua casa, para ir em busca dos prazeres, assim é a nossa natureza. Filho pródigo, a atitude do filho pródigo é resultado de desejos e de algo que havia em seu coração, em sua natureza. E aquela realidade daquele jovem de querer sair da casa do pai é a realidade da nossa natureza. Filho pródigo representa todos os seres humanos, porque assim é o homem, assim é o ser humano, movido por essa natureza que sempre deseja os prazeres,
essa natureza que sempre deseja sair da casa do pai. E a Bíblia vai dizer, aqui na parábola, né, que ele, quando pediu a sua herança, ele saiu e partiu para um lugar muito longe. Porque assim é a natureza do ser humano, a natureza caída, que herdamos de Adão. Sempre deseja estar distante de Deus, sempre deseja sair da presença de Deus, não quer nada com o Pai e sempre almeja os prazeres deste mundo. Aquela atitude do filho pródigo, ela representa a atitude do coração ou a atitude ou a realidade da natureza caída de todos os seres humanos. Em nós habita uma natureza que não deseja Deus. Qual era a necessidade que tinha daquele filho sair de casa? Qual a necessidade que tinha daquele filho abandonar o pai e buscar o mundo? Ele foi porque era movido por um desejo. Ele foi porque o seu coração estava movido por uma expectativa que não era aquela realidade na casa do pai. Assim somos nós também. Assim é o ser humano. Deus nos encontrou distante. Dentro de nós tem essa natureza, habita essa natureza que é de todos os seres humanos, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Existe no ser humano uma natureza que não quer Deus, que não deseja Deus, mas que busca sempre os prazeres do mundo. Toda a humanidade pode ser representada nesse rapaz, o filho pródigo. Porque assim como ele desejou sair de casa, movido pelo seu coração, existe essa realidade também em nós. Porque se não fosse a graça de Deus, onde estaríamos nós? Se fôssemos depender dos desejos, se fôssemos depender da nossa natureza caída. Ao mesmo tempo que nós observamos no filho pródigo essa realidade, que é natural em todos os seres humanos, essa natureza caída que está sempre em busca dos prazeres, dos desejos, nós percebemos ao mesmo tempo aqui a força que o mundo tem de atrair, a força que o mundo tem de iludir, de oferecer exatamente aquilo que a nossa natureza deseja, ao ponto de o homem não ver a realidade da vida abundante que existe na casa do Pai. Que poder o mundo tem, que força o mundo tem, de atrair, de seduzir, de oferecer exatamente aquilo que a nossa natureza deseja. Porque o mundo jaz no maligno e o diabo sabe muito bem trabalhar no mundo. E o mundo oferece muito bem aquilo que a nossa natureza deseja. Aquele jovem foi atraído pelo mundo. Ele estava bem na casa do pai, bem servido, bem cuidado, bem amado, bem dirigido. Ali havia vida para ele, mas ele foi atraído pelo mundo. Existe essa força no mundo. O mundo tem a capacidade de atrair o amor do coração do homem. É tanto que a Bíblia diz que o homem ou fala aos seus servos, Deus falando aos seus filhos, não ameis o mundo, porque o mundo pode muito bem ser amado, porque existe uma força grande no mundo de oferecer aquilo que a nossa natureza deseja, de iludir e arrancar de dentro da casa do Pai alguém que, por não vigiar, caia nessa ilusão. Porque alguém pode até amar o mundo pode até ser amado, mas é uma ilusão, o mundo é uma fantasia. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final são caminhos da morte. Então nós vemos aqui esse potencial, esse poder, essa força que o mundo tem. E nós aprendemos aqui, nós queremos destacar também, que o pai, quando o filho chegou para ele e disse: pai, dá-me a minha parte da herança, a parte que me pertence, o pai não obrigou o filho a ficar em casa,
O pai não amarrou o filho e disse: não, daqui você não vai, daqui você não sai. O pai não fez isso. Quando o filho chega, pede, exige que o pai dê a ele a parte da herança. Ele era o mais novo, já estava infringindo a lei por estar solicitando uma herança e por ser o mais novo. Mas mesmo assim o pai olha para ele e não o impede de sair de casa. O pai não o amarra. Isso aqui, irmãos, traz uma lição. Isso aqui é uma lição muito grande para nós. Porque Deus, Ele considera, assim como o pai da parábola considerou a escolha do filho de sair de casa, Deus também considera as nossas escolhas. Deus considera as escolhas dos seres humanos, dos homens. Deus dotou o ser humano de livre arbítrio. Ele pode escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre ficar com o pai e sair de casa. Deus não deseja obrigar ninguém e jamais obrigará alguém a amá-lo. Deus deseja que nós o amemos, que o ser humano, que o homem o ame por aquilo que ele é. Porque Deus jamais vai colocar uma arma na cabeça de alguém e vai dizer: diga que você me ama. Deus jamais vai obrigar alguém a amá-lo, porque o amor não se obriga. Eu não posso obrigar ninguém a amar. Deus jamais obrigará alguém a amá-lo. Essa é uma lição muito grande para nós. Deus deseja um amor voluntário. Deus deseja um amor sacrificial, de renúncia, sincero. Deus considera as nossas escolhas. Quando o filho sai da casa do pai, a Bíblia diz que ele vai se deparar com uma realidade. Essa é mais uma coisa que nós aprendemos aqui, queremos destacar nessa parábola. Ele vai se deparar com a realidade de que a natureza do ser humano, ela nunca se satisfaz. Se a gente ler aqui, no versículo de número 13, está escrito: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele pegou tudo aquilo que o pai tinha lhe dado, a parte que lhe pertencia, que o pai tinha trabalhado, tinha ajuntado. Agora o filho pega e ele partiu para uma terra muito longe. E a Bíblia vai dizer aqui que ali ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, nos prazeres da carne, de maneira irresponsável, de maneira a sempre estar tentando satisfazer a sua carne, com prazeres, com bebidas, com mulheres, com pecado. E ele gastou tudo, ele pegou tudo que o pai tinha lhe dado, gastou dissolutamente. Daqui de onde se vem a palavra pródigo, né? Aquele que gasta, gastador, esbanjador, e gasta dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, ele gastou tudo, meus amados irmãos. E aqui nós temos uma realidade, e aqui nós temos uma lição, de que a nossa natureza, ela nunca se satisfaz, e que o ser humano jamais poderá satisfazer os desejos do seu coração com o pecado. Porque o pecado sempre vai querer mais. Começa com uma pedra de crack, daqui a pouco entra dentro de casa para levar a televisão para vender, daqui a pouco começa a vender os móveis, começa a roubar porque não tem, e ele vai perdendo tudo o que tem, vai perdendo a vida, porque assim é o pecado nunca se satisfaz, sempre vai querendo mais, até que o homem, até que você não tenha mais nada. Porque se o homem procurar satisfazer os desejos da sua natureza, ele vai se deparar com essa realidade, de que ele vai chegar no fundo do poço, porque a natureza caída, a natureza do ser humano nunca pode se satisfazer, assim como o inferno e a perdição nunca se satisfazem, os olhos do homem também jamais poderão se satisfazer. Ele pegou tudo o que tinha e gastou.
E aí, quando ele gastou o que ele tinha, ele vai se deparar com uma outra realidade. Nós aprendemos aqui que as alegrias do mundo, que a glória do mundo, que aquilo que o mundo oferece é passageiro. E a gente vai ler aqui no versículo de número 14 em diante, ele vai dizer, a Bíblia diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele gastou tudo. As alegrias são passageiras, os prazeres são passageiros, a glória que o dinheiro estava dando para ele, passageira também. E ele começou a passar necessidades, passar fome. Versículo 15 diz que ele foi até a um dos cidadãos daquela terra, pedir um emprego, pedir alguma coisa para fazer, para tentar alimentar-se. E o dono da terra o colocou para cuidar de porcos. E o versículo 16 diz: e ele desejava encher o seu estômago com bolotas, e os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. As glórias do mundo são passageiras, meus irmãos. Aquilo que o mundo oferece é passageiro, passa, finda, se acaba, é ilusão. É ilusão. Porque o pecado, ele oferece a alegria, mas no final é tristeza. Ele oferece uma noitada de prazer, mas no outro dia é uma consciência pesada. Oferece o sorriso, mas no final são lágrimas. Oferece a vida, mas no final é morte. Oferece a paz, mas no final é guerra. Oferece o mundo, as alegrias, mas no final a pessoa vai se deparar tentando comer, desejando comer as comidas que os porcos comem, mas não poderia comer porque ninguém lhe dava nada. Essa é a realidade daqueles que deixam a casa do Pai para tentar satisfazer os desejos da sua natureza e vão descobrir que a natureza não pode ser satisfeita pelo pecado, porque assim como um fogo não pode ser satisfeito, porque o fogo, enquanto tiver algo para queimar, o fogo está queimando, nunca se satisfaz. Assim é a natureza do ser humano. Gastou tudo o que tinha e depois veio fome, começou a padecer necessidade, porque essa é a realidade do mundo aí fora. E a Bíblia diz que ele, quando estava ali cuidando daqueles porcos, Jesus contando essa parábola, disse que ele caiu em si, a partir do versículo 17, e lembrou do seu pai e disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrependeu, ele caiu em si, se arrependeu. Nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que o arrependimento ele deve ser seguido com a atitude de se levantar, porque ele caiu em si, ensaiou uma fala que diria ao seu pai: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, arrependimento. E a Bíblia diz que logo ele se levantou, porque logo que o ser humano se arrepende, ele não deve ficar no mesmo lugar onde ele está, deve voltar, deve haver mudança, porque a atitude de se levantar prova o arrependimento, e o arrependimento é necessário, porque somente o arrependimento sincero, a tempo, não o arrependimento tardio, porque muitas das vezes alguém pode até se arrepender, mas já em ocasião tardia. Mas aqui ele teve uma esperança e ele se levantou, porque o arrependimento é a chave para levar de volta os filhos pródigos, aqueles que estão perdidos, distanciados, para trazer de volta à casa do Pai, para reposicioná-los no caminho certo. Deve haver arrependimento, e quando há o arrependimento, logo em seguida deve haver a atitude de se levantar e sair daquele lugar, para nunca mais voltar. Irmãos, e nós aprendemos aqui que Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus compassivo, porque está escrito aqui no versículo 20, e levantando-se aquele rapaz foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai,
O pai dele o viu, e o pai dele se moveu de íntima compaixão e correu ao encontro do filho, e abraçou o filho e beijou o filho. Ele foi movido de íntima compaixão, de misericórdia. Aquele pai da parábola, este pai da parábola, representa o nosso Deus. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que tem compaixão do pecador, do filho que está voltando arrependido. Eu quero dizer a você que me escuta nesse momento, em sua casa, você que está assistindo essa mensagem, há esperança para você. Talvez o diabo diga para você: não volte porque tu fez tantas coisas erradas, são muitos os teus pecados, mas eu quero dizer para você que o Pai está te aguardando de braços abertos, esperando você vir no caminho para correr ao teu encontro, te abraçar, te beijar, te receber de volta, porque Ele é um Deus compassivo, Ele é Pai, Ele é compassivo, Ele se move com compaixão, com misericórdia àqueles que são arrependidos. Nós aprendemos que Deus é compassivo, e a partir do versículo 20 nós vamos aprender que Deus é um Deus de perdão, porque nós vemos que o Pai correu ao encontro do filho, abraçou o filho, beijou o filho, e o filho disse no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse, olhando para aqueles que estavam em sua volta, disse, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Irmãos, o pai, sem direcionar uma palavra ao filho, liberou perdão ao filho. Ele não foi responder o filho, ele liberou perdão. Aqui quando o pai diz, vamos fazer a festa, trazei roupas novas, coloque um anel na mão do meu filho, sandálias novas, ele está dizendo, filho, eu te perdoo, eu te recebo de volta. Não importa se você gastou tudo, não importa se você saiu, o pai recebeu aquele filho de volta. E nós aprendemos que Deus é um Deus de perdão. Nunca se viu um pecador arrependido que não seja recebido pelo Pai, que não seja perdoado pelo Pai. E nós aprendemos aqui que Deus é grande em amor e misericórdia, que perdoa os nossos pecados e não lança em rosto os atos de iniquidade que nós praticamos, se houver arrependimento. Porque se fosse outra pessoa ali no lugar do pai, diria, mas tu saiu por quê? Você me feriu, você fez isso, você fez aquilo. Alguém poderia trazer tudo aquilo que aquele jovem tinha feito e lançar no rosto dele, diante dele. Mas o pai não deu uma palavra em relação ao que passou. O pai olhou para o filho e disse, nós vamos celebrar. O pai não lançou em rosto os pecados do filho. O pai não disse, mas você é culpado mesmo. Mas você é ruim mesmo. Você não merece estar aqui. O pai não disse, vai embora, não, eu não te quero mais aqui, não. O pai não disse palavras, o pai não lançou em rosto a iniquidade daquele filho. Assim é Deus para conosco. Está escrito em Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O pai não lança em rosto. Pega todos os nossos pecados e atira nas profundezas do mar. E alguém disse que quando Deus lança os pecados de alguém nas profundezas do mar, Ele coloca uma placa dizendo, proibido pescar aqui. Porque Deus não quer trazer e lançar em rosto as iniquidades e os pecados de alguém, porque quando Deus perdoa, está perdoado.
está apagado. Irmãos, nós aprendemos que Deus é um Deus compassivo, de perdão e que não lança em rosto os pecados daqueles que se arrependem verdadeiramente e se reposicionam no caminho de volta para casa. E nós sabemos que aquele jovem voltou pelo caminho que deu acesso ao Pai, e nós sabemos muito bem que quando um pecador deseja vir ao Pai, não existe outro caminho. O caminho pelo qual seguir é Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados, aqui nós aprendemos, no versículo de número 24, o pai diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nós aprendemos que quando alguém está separado de Deus, ele está morto espiritualmente, porque a separação de Deus é morte. Estar separado de Deus é estar morto. Estar separado de Deus é estar perdido. E o pai disse: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas a alegria de Deus aqui, o propósito de Deus para nós, como seus filhos, é que estejamos com Ele, é que o tenhamos como Pai, porque Ele deseja dar um nome àqueles que estão perdidos, desgarrados, os pródigos, restaurar a comunhão em casa, restaurar os privilégios, direitos e responsabilidades de filho. Ele deseja dar uma herança ao seu povo, aos seus filhos, porque Deus é Deus compassivo, Deus de misericórdia, Deus que perdoa, Deus que ama os seus filhos, Deus que deseja fazer de cada um dos seus alguém feliz plenamente. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui, você que ouviu essa mensagem, há esperança para você. Eu não sei onde você se encontra, a situação que você se encontra. Eu não sei se a tua natureza te levou tão longe de casa, tão longe de Deus como aquele filho foi levado para uma terra longínqua, seguindo os desejos, os prazeres do seu coração. Mas eu quero dizer para você que se você se arrepender e decidir voltar, pegue o caminho chamado Cristo, você será recebido pelo Pai, aquele que é compassivo, aquele que perdoa e que não lança em rosto. E Ele te restaurará a família, a comunhão com Ele. É isso que nós aprendemos aqui. Esse é o nosso Deus, Deus de graça e Deus de misericórdia. Aleluia, Jesus. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver.
tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu querer. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdi pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos e todos digam amém. Deus abençoe poderosamente.